O vereador Carlos Bolsonaro surtou nas redes sociais nesta terça-feira, após ser indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura o uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência para espionagem e disseminação de fake news. Além de Carluxo, seu pai, Jair Bolsonaro, e o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, também foram indiciados. No total, mais de 30 pessoas foram alvo da PF. Em publicação no X, o filho 02 de Bolsonaro sugeriu que seu indiciamento está relacionado às articulações para a eleição de 2026, negando que seja apenas uma coincidência. Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem. Eleições em 2026? Acho que não. É só coincidência. Choramingou Carluxo. A Polícia Federal descobriu um áudio entre Bolsonaro e Ramagem durante as investigações sobre a ABIN paralela. O conteúdo revela uma reunião no Palácio do Planalto, em 25 de agosto de 2020, na qual discutiram estratégias para blindar o senador Flávio Bolsonaro das investigações sobre o caso das rachadinhas. De acordo com o relatório policial, a conversa tratava de supostas irregularidades cometidas por auditores da Receita Federal na elaboração do relatório de inteligência fiscal que embasou o inquérito contra Flávio. Também participaram da reunião advogadas do senador, que falaram sobre estratégias jurídicas a serem adotadas. Durante a gravação, Ramagem teria defendido a instauração de procedimento administrativo contra os auditores envolvidos, com o objetivo de anular a investigação e afastar os servidores de seus cargos. A denúncia está ligada ao esquema de rachadinha, que teria ocorrido no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A PF afirmou ainda que integrantes da estrutura paralela buscaram podres e relações políticas dos auditores que elaboraram o relatório contra Flávio, numa tentativa de descredibilizar o trabalho técnico que deu origem ao processo contra o senador. Igualmente, em relação às investigações relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro, a autoridade policial trouxe informações a respeito do uso da estrutura da ABIN para monitoramento dos auditores da Receita Federal do Brasil, com o objetivo, inclusive, de encontrar podres sobre os mencionados auditores. Diz trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A ABIN afirmou que está à disposição das autoridades competentes e ressaltou que os fatos investigados ocorreram em gestões passadas. Ouça um trecho do áudio obtido pela PF. É o caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presente. É o caso, conversar com o chefe da Receita. Não estou acessando Ele não tem chance dele sair disso aqui não, né, Ana? Não, o Toches não. Não, mas Eu acho que é o secretário da Receita. É sim, é o 02, não é isso? Você não tem É o 01. É o 01 do CEP, era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. Certo. Pô, então... Sem problema eu conversar com ele, vai ter problema eu conversar com o Canuto. Ótimo. É o caso conversar com o Canuto? Sim. Um clique. Olha, em tese, um clique você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Eu converso sozinho, porque o Canuto é muito inteligente. Ele conversa com ele sozinho. E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não, a gente quer que não cometa o crime, que te investigue. Presidente, até o próprio GSI, teria atribuição para ele. Sim, para fazer essa operação. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição. Porque pode gerar ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém contou. Eu li a denúncia em busca de apreensão até no gabinete do Senado. Veja a resposta de Ramagem aos áudios, feita no ano passado. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião, vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira.
De toda a reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimentos, falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas, o presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal, não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI nesse sentido seria prejudicial, inclusive para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informando que o que deveria ser feito era cientificar a própria Receita para abertura de procedimento interno administrativo na forma legal para qualquer desvio de conduta que possa estar acontecendo. Os advogados ainda informaram que já estava judicializada a questão. Então nós informamos que entrasse com a questão, com os dados, com as informações dos juízes competentes, inclusive no STF. As investigações começaram em 2019, com a descoberta do uso do software Firstmile para monitorar ilegalmente cidadãos durante o governo Bolsonaro. A apuração revelou a existência da chamada ABIN paralela, uma estrutura clandestina que produzia dossiês, vigiava autoridades e promovia desinformação sobre o sistema eleitoral. Segundo a PF, a estrutura ilegal foi criada sob o comando de Ramagem, então diretor da ABIN, a mando de Bolsonaro. A ferramenta espionava celulares por meio de dados de antenas, permitindo identificar a localização de alvos em tempo real, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ex-deputado Rodrigo Maia, o ex-governador João Dória e jornalistas. Ainda de acordo com os investigadores, documentos obtidos em e-mails de Ramagem indicam que ele orientava Bolsonaro a desacreditar as urnas e a adotar uma postura agressiva contra o sistema, reforçando o uso político da ABIN para fins autoritários. Além do indiciamento neste caso, Bolsonaro e Ramagem também são réus em outra ação que investiga a tentativa de golpe de Estado, atualmente sob análise do STF. A Procuradoria-Geral da República já havia mencionado a existência de uma estrutura paralela na ABIN como parte de um plano para deslegitimar o sistema eleitoral. A PF identificou conexões entre os dois casos e incluiu no relatório final um capítulo específico detalhando como a ABIN paralela foi usada para apoiar o plano golpista. O núcleo liderado por Ramagem teria sido instrumentalizado para garantir a permanência de Bolsonaro no poder. As investigações expõem o uso da ABIN para proteger aliados e atacar adversários, ampliando o cerco judicial sobre Bolsonaro, seus familiares e aliados.